Boa noite a todos. Estamos aqui novamente no Latinoé. Hoje eu vou falar sobre SSDs, ou melhor, o inferno dos SSDs, né? Então, essa é a nossa palestra, cuidados para o uso de SSD no Linux. Não falei antes, mas para quem não me conhece, meu nome é Heriberto. Vou seguir esse sumário que está aqui, começando pelo diferenças básicas entre HDD e SSD. Então, os hard disk drives, eles são dispositivos que fazem gravações eletromagnéticas sobre superfícies metálicas especiais. Já o Solid State Drive, que é o SSD, eles fazem gravações em memórias que preservam energia. Os SSDs, além de mais rápidos, esquentam menos e gastam menos eletricidade. O que geralmente o usuário busca com ele é rapidez, né? E os HDDs ou HDs e SSDs usam o conceito de setores de disco para o armazenamento de dados em nível lógico. Então aqui vocês podem ver à esquerda um HD SATA de 2,5 polegadas, muitas vezes usado geralmente em notebook. Eu particularmente uso só esse em desktop porque a durabilidade dele é maior. E na direita a gente pode ver um SSD SATA 2,5 por dentro. Às vezes a gente pensa que vai encontrar muita coisa lá dentro, mas na verdade ele tem uma plaquinha simples. Quanto mais avançada for a tecnologia, menor vai ser. Vamos falar rapidamente sobre setores de disco. Então, discos, eles são fisicamente organizados por trilhas divididos em setores, que podem ser físicos ou lógicos. Então, as trilhas, elas ficam na superfície do disco, elas existem, são microscópicas, nós não conseguimos ver a olho nu, mas fisicamente elas estão lá. E os setores, eles são uma divisão que nós chegamos a eles por operações matemáticas, velocidade de giro e tudo mais. Em suma, os setores são pedaços das trilhas. Nós temos radiais imaginárias, ou seja, raios saem do centro até a borda, e entre duas radiais, em cada trilha, nós vamos ter um setor. Então, é exatamente isso que está aqui. Nós vemos aí que as trilhas elas são redondas, tipo essa amarela, e cada radial imaginária que nós temos saindo, ó, tem um aqui, outra aqui, a interseção de uma trilha com duas radiais forma um setor. Cada setor lógico, cada um desses setores tem 512 bytes, e há um projeto de migração para 4096, conhecido como Advanced Format, mas desde 1981, quando foi criado o padrão IBM-PC, o setor até hoje tem 512 bytes. Aqui nós podemos ver um HD Seagate de 1 terabyte, e nós podemos ver aqui o seguinte, que ele tem essa quantidade de setores, cada um com 512 bytes. Se nós multiplicarmos a quantidade de setores por 512, nós vamos ter exatamente o tamanho do disco em bytes. Esse aqui, no caso, é um disco de 1 tera, que arredondando vai dar 931 GB. Mesma coisa com o SSD. Nós temos aqui um SSD fazendo um FDisk nele, nós vamos ver que ele tem essa quantidade de setores multiplicado por 512, vai dar o tamanho dele 240. Esse é um disco de 240. E agora nós vamos falar do mais importante, que são as memórias DRAM e Flash NAND. O mais importante é Flash NAND. Então vamos lá. Há vários tipos de memórias. As que mais interessam são são a DRAM, que é a Dynamic RAM, que são extremamente rápidas, mas precisam de energia elétrica para reter dados, elas são voláteis. Elas são usadas como memórias principais em computadores, então seu computador tem uma RAM, por exemplo, de 8 GB, 16 GB, é esse tipo de memória. A Flash NAND, que NAND quer dizer Not AND, são memórias mais lentas que as DRAMs, mas são muito mais rápidas do que, para termos de armazenamento, do que um HD convencional, porque nós vamos usar as Flash NANDs nos nossos SSDs. Elas retêm dados mesmo sem energia, não são voláteis, e são usadas em pendrives, SSDs, TV Box e outros dispositivos. Então, desde o pendrive, você trabalha, desde a época do pendrive lá atrás, você já trabalhava com Flash NAND.
Os SSDs e pendrives usam flash NAND, já dizemos isso. E os dados são armazenados em células que têm o seu conteúdo modificado com cargas elétricas. Essa é a principal diferença do HD, que usa magnetismo, e aqui é carga elétrica. As células das flash NANDs têm uma durabilidade limitada de I/O, principalmente no que se diz ao I. Então, as escritas e as deleções causam desgastes nas células. Isso é um fator importante. Há vários tipos de flash NAND, SLC, MLC, TLC, QLC, PLC, nós vamos ver já já. E os diferentes tipos de flash NAND influenciam os HDs na sua velocidade de leitura e gravação, na quantidade de dados armazenados por espaço, na durabilidade e no preço. Cada chip de memória NAND que vai dentro do SSD é conhecido tecnicamente como die. Cada die possui planes, cada plane possui blocos, cada bloco possui páginas. Cada página representa um conjunto de células físicas de memória. Então já a gente vai ver uma representação gráfica disso. Aqui nós temos um SSD Kingston de 240 GB e nós podemos ver 3 chips. O chip que está no meio é o controlador, ele controla as memórias flash NAND. E as da extremidade, as maiores, são as flash NANDs, ou seja, as die. Então são as memórias onde os dados ficam gravados. E esse é o layout de uma flash, de uma die. Nós vamos ter representado em azul a die, que é o chip inteiro, é um chip, né? Um chip dentro de um SSD, a gente pode ter vários chips, então aqui a gente tem um, e nós temos nesse chip, nesse específico, 2 planes, que são os pretos. Dentro dos planes nós temos os blocos, que são esses mais esverdeados, e dentro dos blocos nós temos as páginas. Então, esse é o conceito básico, tá? Dentro de um chip, alguns planes, dentro dos planes, vários blocos, e dentro dos blocos, várias páginas. Hoje, o mínimo que se encontra num bloco são 100 páginas, hoje em dia. As memórias, então, a flash NAND, elas podem ser SLC, MLC, TLC, QLC e PLC. Vou começar pela SLC e aí a gente entende todas as outras. A SLC, esse SLC quer dizer Single Level Cell. Então nós temos células de nível simples. Nesse tipo de célula nós podemos gravar 1 bit por célula. Tá? Então na célula a gente vai gravar ou 0 ou 1. Já na MLC, vamos para o lado, nós podemos gravar 2 bits por célula. Por exemplo, 00, 01, 10, 11. Já na TLC, que está circulada porque a esmagadora maioria dos nossos pendrives e SSDs hoje em dia usam TLC, que é o Triple Level Cell, nós podemos gravar 3 bits por célula. Então, uma mesma célula, você consegue dentro dela colocar mais dados. Então, a gente pode botar 00, 001, 101, 111 e assim vai. No QLC, que é o Quad Level, nós podemos ter 4 bits por célula. Então, 000, 0001 e assim vai. E no PLC, que foi lançado ano passado e ainda não tem assim ninguém usando, nós podemos ter 5 bits por célula. Ou seja, conforme a gente anda para a direita, a gente pode armazenar mais dados no mesmo espaço. Só que em termos de velocidade agora, conforme a gente anda para a direita, da SLC para PLC, a velocidade cai. Então uma TLC, que é o que nós usamos hoje em dia em larga escala, é muito mais lenta que uma SLC. Também a durabilidade. Na SLC, nós podemos, com garantia de fabricante, escrever ou deletar 100 mil vezes em cada célula. Já na MLC, 10 mil vezes. Na TLC, 4 mil vezes. Na QLC, 1000 vezes. E na PLC, que ainda não está muito claro, porque ela não está ainda em muita divulgação, muito uso, provavelmente menos de 1000 vezes. Então, nossos pendrives e SSDs hoje em dia aguentam cerca de 4.000 escritas ou deleções por célula. O preço
conforme se vai para a direita, diminui. SLC é bem caro e a PLC é bem barata, em termos de fabricação. A SLC ela é usada em BIOS, UFI, pendrives e cartões de alto desempenho. Então, quando a gente tem esses cartões, por exemplo, de máquina de fotográfica, que ele fala lá, SanDisk Ultra, é alto desempenho e tal, elas são SLC. Aqui tem uma figurinha que mostra a mesma coisa que eu já falei, mas da SLC na esquerda para QLC na direita. Então, andando aqui da esquerda para a direita, nós vamos ter menos durabilidade indo para a direita, nós vamos ter menor custo indo para a direita, mas nós vamos ter maior capacidade indo para a direita. Um outro conceito também que é importante é o de 3D NAND ou VNAND, como a Samsung chama. Então, digamos que você tivesse células, as células uma ao lado da outra, nas células que nós armazenamos os dados, tá? Tem uma mensagem do Cirico na tela ali, eu queria agradecer também, Cirico, a gente sempre está tendo esse grande evento feito por vocês. Muito obrigado por sempre me chamar e por sempre fazer o evento. Ano passado, graças a vocês, eu consegui completar a minha 50 palestras na Latinoair. Vamos em frente. Então, quando a gente quer aumentar a capacidade de um chip, né, de uma NAND, a gente coloca mais células uma do lado da outra. Tá? A gente vai aumentando lateralmente. Isso é o que se espera normalmente. Isso se chama 2D NAND. Só que um dia, para ter muita capacidade, a gente teria que aumentar o tamanho do SSD. Não caberia mais dentro de 2,5 polegadas. Então começou-se a fazer um novo conceito, que é o de 3D NAND, onde você começa a empilhar células, né? Na verdade, você vai empilhar ali planes e às vezes até blocos, mas você começa a empilhar. Então, você pode utilizar todo o espaço do SSD, que vocês viram um SSD lá dentro, ainda tem muito espaço, né, horizontalmente, e também o seu espaço vertical. O nome disso é 3D. Então, vocês vão ver fabricante falando, a gente usa células TLC. E outros falando, a gente usa, aliás, memórias, né, NANDs TLC. E outros falando, a gente usa memórias 3D TLC. É isso aí a diferença. Vamos falar mais sobre SSDs então. Nos HDs, sobrescrever um dado é simplesmente alterar o valor 0 para 1 ou 1 para 0 magneticamente. É bem simples, bem fácil. As memórias NAND, elas são compostas por transistores que aprisionam elétrons. Então o conceito é totalmente diferente. A presença ou não de elétrons nas portas lógicas dos transistores determina se teremos 1 ou 0. Então, assim, não é só não tem elétron é 0, tem é 1. Não é isso. É dependendo da arquitetura lá dentro que é complexa, onde esteja o elétron vai ser 0, onde vai ser 1, e também o nível de energia vai dizer isso. Então, antes de uma nova escrita sobre uma área de uma NAND, todos os elétrons devem ser removidos dessa NAND. Em outras palavras, não existe a sobrescrita. Primeiro você vai lá, retira o que está lá, para depois colocar um novo conteúdo em termos de cargas elétricas. Cada escrita ou deleção causa um leve desgaste na área em questão, chegando um dia a tornar essa área inutilizável. Então você pode ter inclusive células queimadas com o tempo. Agora que vem o pior de tudo. Bom, olhando direto a figura aqui, isso aqui é uma figura diferente para dizer a mesma coisa que nós já mostramos na figura anterior. Nós temos aqui um flash chip. Então, esses são a NAND, um die, e lá dentro nós estamos vendo aqui dois planes, um aqui e um aqui atrás cinza, né? Dentro do plane, nós temos vários blocos. Então, bloco, 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 e aqui tem um bloco. Dentro do bloco, nós temos várias páginas. Página, página, aqui está uma página. E é na página que nós gravamos e lemos as informações. Então, quer gravar uma informação? Vai gravar aqui, vai gravar aqui. Quer ler uma informação? Vai ler aqui. Agora que vem um problema. Quer apagar uma informação? Não dá para apagar aqui. As NANDs só apagam bloco inteiro. Não apaga a página. Então começou o problema.
Tá? Começou o problema. Por exemplo, para atualizar um arquivo no SSD, então você já tem o arquivo escrito nas páginas. Você escreveu, inclusive, esse arquivo direto nas páginas que estavam livres. Tá? Então, para atualizar um arquivo no SSD, caso o bloco esteja cheio, você não vai conseguir botar mais dados lá dentro. Então, as páginas desse arquivo deverão ser lidas e escritas num outro bloco. Então, você vai ter que, para escrever, na verdade, vai fazer uma leitura e escrever lá dentro. Agora, caso não haja um novo bloco com páginas vazias, antes de tudo, um bloco deverá ser completamente apagado. Tá? Então, você tem um efeito chamado amplificação de escrita com isso. Então, há vários outros fatores que causam a amplificação de escrita, mas o que mais ocorre é esse. Você, para escrever dentro de um bloco, você vai ter lá dentro dele páginas. Eu quero escrever num novo bloco, só que ele está cheio. Você vai ter páginas que têm dados que são úteis e lixo. Você vai ter que tirar os dados úteis, jogar em outro bloco, está fazendo escrita. Agora você vai ter que deletar todo o bloco e agora você vai ter que escrever lá dentro o seu conteúdo. Ou seja, você teve que escrever 2 vezes e apagar uma. Tá? A amplificação de escrita causa grande desgaste no SSD, porque você tem escrita e deleção. Uma vez que ocorrem muito mais escritas do que o previsto inicialmente. O inicial era, sistema operacional manda escrever uma vez. Na verdade, nisso que eu falei, nós escrevemos 2 e deletamos uma, ou seja, 3 operações. O problema vai se agravar também quando o SSD começar a encher e ficar sem blocos totalmente livres, por causa de dados úteis ou de lixo. Assim, a amplificação de escrita vai ser muito maior. Em inglês, a amplificação de escrita tem uma sigla que é o WAF. É possível concluir que a escrita em SSD, com o passar do tempo, tende a ser mais lenta, muito mais lenta ou inaceitável. Muita gente reclama, tem um SSD que no início era rápido, agora está lento. Pois é, acabaram os blocos, estão todos preenchidos ou com lixo ou com dado útil, e qualquer dado que você tenha que jogar lá dentro, ele não vai sobrescrever uma informação velha. Ele vai ter que apagar essa informação para depois escrever lá dentro, talvez ainda pegando um resto de informação e levando para outro lugar que vai ter que ser apagado, e assim vai. O fator de amplificação de escrita tem uma fórmula que é escritas na NAND dividido pelas escritas solicitadas pelo sistema operacional. Então, o ideal é que aqui seja 1. Mandei escrever uma vez, foi escrito uma vez e deu um AF1. Isso você vai conseguir quando o SSD é 0 km, veio de fábrica. Com o tempo, isso aí fica mais difícil. Os SSDs possuem uma controladora, essa é uma boa notícia, que sempre tentará equilibrar a quantidade de escritas nas células. Então, ele vê, essa célula teve, por exemplo, 1000 escritas, essa outra teve 990, ele vai escrever na que tem 990 e tentar equilibrar isso para que elas, vamos dizer, se desgastem juntas. Então, SSD cheio é igual a SSD lento e com menor tempo de vida. Vamos falar de overprovisioning. Isso aqui é muito importante. Tem vários mitos na internet, mas tem vários documentos, inclusive de todos os fabricantes fazem documentos explicando isso. Samsung, Intel, quem vocês imaginarem, Seagate, tem lá um documento no site deles falando de OP. Então, OP é uma operação que aumenta a durabilidade das memórias NAND, pois reduz o efeito de amplificação de escrita. O que é o OP? É simplesmente um espaço reservado no SSD que nunca vai ser utilizado pelo sistema operacional. É um espaço que fica lá quieto, vamos dizer assim. Então, se nós tivermos um espaço livre, sempre teremos células disponíveis para receberem dados sem a imediata necessidade de realocações. Isso vai evitar a extrema lentidão e degradação do SSD. Porque se o SSD estiver totalmente cheio e você tiver que fazer essa operação de tira o conteúdo de uma célula que escreve num novo bloco, mas não tem bloco vazio. Agora ele vai ter que fazer um jogo de tirar um pouquinho daqui para escrever ali, procurar onde tem vazio e bota ali, tira aqui, e escrevendo e lendo sem parar. Isso degrada o SSD rapidinho.
Então, a maioria dos fabricantes entrega seus SSDs com 6,2% de OP já configurado de fábrica, ou 7,4%. Na verdade, é a mesma coisa, vocês vão entender depois. Aqui depende da grandeza que a gente está usando, gigabyte ou gigabyte. Eu estou usando aqui o gigabyte, então 6,2% já vem de fábrica. Observe a figura a seguir aqui. Vocês conhecem SSD de 120, 240, 480, 960. Se ninguém nunca pensou nisso, tem alguma coisa errada nessas embalagens. Por que 120 e não 128? Por que 240 e não 256 GB? Então, os fabricantes eles já entregam para você o SSD com OP de fábrica de 6,2%. Então, veja, na verdade, os SSDs têm, respectivamente, esses que estão na tela, 128, 256, 512 e 1 TB. E aí, se você pegar 128 menos 6,2%, dá 120. Se você pegar 256 menos 6,2%, 240. 512 dá 480. 1024 dá 960. Então, isso já vem de fábrica, já vem uma área reservada. E apesar da maioria dos fabricantes entregarem os seus SSDs com um mínimo de OP, isso é o mínimo, já vem de fábrica, é recomendável aumentar esse tamanho. Agora é a opinião particular do Heriberto, na minha vivência, na minha experiência. O OP ideal para uso geral, né, doméstico, máquinas desktop, tudo, é de 20% da capacidade do SSD. Então, eu sugiro aumentar o OP original, que é 6,2%, em 14% para chegar a 20%. A gente tem como aumentar o OP. Para vocês terem uma ideia, alguns fabricantes dizem que dependendo do uso, por exemplo, servidores de alto desempenho, tudo, o OP tem que ser de 40%, quase metade do SSD não pode ser usado para dados, tem que ficar livre. Bom, a nossa conclusão parcial é que quanto maior o SSD e menor o uso de espaço nele, melhor. Isso, inclusive, aumentará a vida útil do SSD. A gente nunca leva um SSD ao extremo. Então, ok, eu tenho OP, mas temos outro problema. O tal do file system. O que é o file system? File system é aquilo que você coloca quando você formata uma partição. Digamos que você tem uma partição, formatou com ext2, ext4, NTFS ou sei lá o que. Esse file system está confinado naquele espaço, naquela partição. Ele também tem uma lógica de funcionamento. Então, se ele encher, ele mesmo vai tentar fazer um monte de operações para tentar alocar espaço. E no fundo, ele está mexendo, no final das contas, lá nas células do SSD. Então, apesar de ter OP, o OP é para o uso do controlador do SSD, para o SSD se virar quando ele tiver que apagar um bloco e realocar células. Aqui, nós estamos falando de file system. Então, ele começa a jogar para cá, jogar para lá, o próprio file system, que é manobrado pelo kernel, nós temos de novo uma movimentação excessiva dentro do SSD. Então, vamos lá. Se o file system encher, ele vai começar a fazer diversas operações para tentar alocar espaço. Se for um ext4, ele vai tentar alocar espaço contínuo. Isso é normal na operação dele. Se for NTFS, ele pode até entrar em loop infinito e, nesse caso, começar um processo de destruição de SSD. Já havia acontecido um SSD do nada queimar porque houve um excesso em cima dele e rapidinho ele entrou em loop nas mesmas células ali, apesar do controlador tentar equilibrar, mas nessa hora não dá tempo, a operação é rápida e intensa e já era. Então, é muito recomendável sempre ter também 10% de espaço livre no file system, ou seja, dentro de cada partição. E como você vai fazer isso? Isso aqui é no olho. Você tem uma partição de 100 GB, formatou com um file system em 100 GB. Quando chegar a 90, você para de colocar dados lá dentro. Ou você faz um shell script e bota no Chrome para sempre te alertar que já chegou a 80%, para você ficar atento aos 90%, mas não encha a partição que, de novo, você vai sobrecarregar o SSD. SSD é muito frágil, muito sensível. E agora uma grande dica. Vamos gastar dinheiro para ter o SSD durando. Caso você realmente precise ocupar 240 GB, você já sabe que não pode comprar um SSD de 240, não vai dar certo. Será melhor comprar um SSD de 480.
Mas, se você tem 480 e só precisa de 240, o que você faz para dar mais liberdade ao SSD e aumentar a vida dele? Você usa um OP maior ainda. Em vez de 67 GB, no caso de 480, que seria 67 GB ali, aumenta para 100. Você passa os 20%. A saúde do seu SSD agradece. Se você não está usando. Aqui é um resumo. Nós temos um SSD de fábrica de 128 GB. Aliás, um SSD de 128 GB. De fábrica, ele vem com um OP de 6,2%, que vai dar 120. A gente vai colocar um OP extra de 14%, vai para 103. E a gente vai formatar esse 103 e vamos ter um file system de 103, só que agora a gente vai dar uma margem de 10%. Então nós vamos usar no máximo 92 GB. No máximo. Num de 128. Num de 256 nós vamos usar no máximo 85, num de 512 nós vamos usar no máximo 370, num de 1 TB nós vamos usar no máximo 742 GB e num de 2 TB nós vamos usar no máximo cerca de 1 GB, 1 TB e meio. 1 TB e meio. Bom, falamos em 6,2%, considerando o valor em gigabytes mostrado pelos fabricantes, com grandezas múltiplas de 1000. Tá? Saiu um som errado aqui, grandezas múltiplas de 1000. Então, na verdade, hoje em dia, a gente tem o gigabyte e o gigabyte. O gigabyte, ele é múltiplo de 1000, e o gigabyte, que é o GIB, ele é múltiplo de 1024. Então, os fabricantes, eles usam gigabyte. Quando ele fala 120, é múltiplo de 1000. E é em cima desse gigabyte que eu falo 6,2. Se vocês considerarem o gigabyte, que é múltiplo de 1024, aí o fabricante vai te dar 7,4% de OP de fábrica. Então depende. Múltiplo de 1024, 7,4, múltiplo de 1000, 6,2. Depende da grandeza que você está usando, no final vai dar o mesmo tamanho lá no SSD. Mesmo assim, não custa considerar 14% extra. Mesmo que seja 7,4, bota 14% de OP. A diferença será mínima e haverá algum ganho a mais. Uma excelente solução é trabalhar sobre os setores de disco, criando uma partição menor do que o tamanho total do SSD. A gente pode usar uma partição menor, tá? E aí vai sobrar naturalmente um espaço dentro do SSD. É isso aqui, ó. A gente pode, uma solução para fazer o OP é isso, partição menor. Então a gente vai fazer desse jeito aqui. Só um instante que foi para a tela errada o meu vídeo, apesar de eu ter preparado antes. Ok, deixa eu parar e iniciar de novo. Vamos lá, agora vai. Então tá aí. Nós vamos pegar e fazer o particionamento do DevSDB, que ele é de 120 GB, 111 GB, 120 GB. E ele tem aquela quantidade de setores. Vamos copiar, colocar na calculadora e diminuir 14%. Deu aquela quantidade de setores ali, ó. E agora nós vamos fazer a partição até aquele setor, porque a gente vai fazer 14% a menos do setor máximo. E pronto, estamos usando 14% a menos do SSD. Então nós vamos fazer uma nova partição primária, partição número 1, começando no setor 2042 e terminando naquele que veio da calculadora, que é o máximo menos 14%. Tá aí. Então, com isso, nós temos o fim naquele setor ali e um SSD com uma partição usando 14% a menos do total do SSD, que no final vai dar 20% de OP. Outra saída, outra solução é usar o HDPARM. Essa é uma solução mais técnica, mais bonita, para criar um OP extra conhecida como Host Protected Area, HPA. Então tem os comandos do HDPARM, quem quiser procura na internet, HDPARM e HPA, que vai encontrar rapidinho. E caso seja necessário, ele vai criar então uma área protegida, caso seja necessário, a operação pode ser desfeita. Mas o problema é que o HPA não é suportado por todos os SSDs e nem por todas as BIOS ou UEFI. Então, em algumas máquinas não vai funcionar, principalmente nas mais antigas. Então, geralmente, é mais simples e eficiente usar o método de particionamento reduzido, que foi o que foi mostrado no filmete. Trim.
Isso aqui é outra coisa muito importante. Então, quando um dado é apagado no file system pelo sistema operacional, na verdade ele permanece presente no disco. Quem conhece um pouquinho de forense sabe disso. Quando você apaga um dado, a gente só vai lá na área de controle e marca aquele dado como inútil, mas ele continua lá no HD, no SSD. Então, tanto no HD quanto no SSD, um dado apagado continua lá dentro, preenchendo espaço. Ok. Com o tempo, as páginas das NANDs ficarão repletas de dados inúteis e qualquer operação de escrita vai necessitar de uma deleção prévia, o que é feita em nível de bloco, né? Resultado: extrema lentidão no SSD após certo tempo de uso, além da diminuição do tempo de vida por causa da amplificação de escrita, que vai ocorrer pela constante necessidade de deleção para se colocar um dado novo. É aí que entra o trim. O trim é um procedimento utilizado para que o kernel possa informar ao SSD quais dados não são mais válidos e, consequentemente, rapidamente, o SSD vai apagar o conteúdo inútil das páginas das NANDs. E você vai voltar a ter um monte de células livres como ele veio de fábrica. Mas para que isso ocorra, o SSD tem que suportar o trim. Então o comando lsblk-d maiúsculo vai mostrar quais discos possuem suporte ao trim. Nas colunas diskgram e diskmax, se os resultados forem diferentes de 0 bytes, vai ficar evidenciado o suporte ao trim. Então aqui a gente fez, por exemplo, um lsblk-d, ele vai mostrar todos os discos da máquina, se for até um HDD ele vai mostrar também, e aí vocês podem ver que eu tenho um SDA, que no diskgram e no diskmax não é 0, então ele tem suporte ao trim, é um SSD. Pendrive, a esmagadora maioria não suporta trim, então viva com a lentidão. Uma das formas de ativar o trim é utilizando file systems que tenham essa função incorporada. São exemplos, o ext4 e o btrfs. Então, isso aí funciona da seguinte forma. Quando ativado no file system, você formata com o ext4 ou btrfs e ativa o trim. Então, quando ativado no file system, esse vai enviar o trim, o comando referente ao trim, para o SSD a cada deleção ou a cada momento que for necessário. Sempre. Na minha opinião particular, essa modalidade de trim em tempo real é um pouco destrutiva e termina diminuindo a velocidade da operação. Cada vez que você deleta, você realmente vai ter que esperar a deleção ocorrer. E fica ocorrendo toda hora uma movimentação nas células desnecessária. A melhor solução, na minha opinião, no Linux, é você usar o comando fstrim, que ele pode ser utilizado periodicamente. Pode ser manualmente ou via cron. O normal é a gente colocar via cron, para limpar as páginas. Então, basta executar fstrim-v para mostrar o que está acontecendo no ponto de montagem. Veja, o trim, o fstrim, ele tem que ser feito não no dispositivo, não é no dev SDA, é no ponto de montagem, é no barra home, no barra mnt, onde você montou, porque ele não vai atuar diretamente no SSD, ele vai atuar no file system, que vai informar para o SSD quais informações não são mais válidas. Quando um SSD ficar lento, olha só, isso aqui é muito importante e interessante. Quando um SSD ficar lento, nem sempre adiantará formatá-lo. Vocês vão ver que em alguns casos adianta, mas na maioria das vezes não. Por quê? Porque a formatação não percorre geralmente todo o SSD. Por exemplo, eu vou formatar um SSD com NTFS, exFAT, FAT32. Ele só vai lá no início do SSD e refaz, no início da partição, digo, e refaz a área de controle do file system. Ele não sai escrevendo no SSD inteiro. Então, as páginas continuam carregadas com cargas elétricas. E você formatou porque ele estava lento. Vai continuar lento, porque o SSD continua cheio de lixo. Então, mesmo após uma formatação, em alguns casos, o fstrim deverá ser utilizado, a não ser em ext2, 3 e 4 e no caso do btrfs. Vamos ver por quê.
Eu sugiro agendar um FS-Trim para executar via cron uma vez por semana. Já está muito bom uma vez por semana. Não precisa mais que isso. Inclusive, se você não tiver com o computador ligado naquele dia da semana, que execute na próxima, não se preocupe. Tá? É importante relembrar que um SSD utilizado acima de 90% da capacidade de cada partição também ficará lento. Então, vou fazer aqui uma rápida demonstração do Trim. Então vejam aqui que eu tenho um SDB, que é um SSD, ele tem 120 GB, tem uma partição SDB1 com 96 GB. Eu vou executar a formatação dele com ext4 e agora eu vou montá-lo no /mnt. Então está lá ele montado, quase não tem uso, menos de 1% de uso, que é só a área de controle, 61 MB. E agora eu vou executar um FS-Trim sobre ele, olha lá, 94 GB descartados. Executando de novo, 0 bytes descartados. Executando de novo, 0 bytes descartados. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Por que o ext4 ele faz o trim na hora da formatação? Vou falar disso mais tarde. Mas por que houve dados descartados? Vocês viram que o descarte foi imediato, não demorou. É porque a tabela interna do SSD, que são as LBAs, não estão sabendo da informação de que o ext4 liberou todo o SSD. E agora houve uma atualização com o comando trim. Nesse caso foi só uma atualização, mas agora veja esse caso que é o real, o que acontece. Eu vou criar nesse SSD um arquivo de 1 GB com DD. Lá no MNT eu criei o arquivo teste, caiu no SSD, 1 GB. Fazer um sync para garantir que ele foi escrito lá. Ok, foi escrito lá. Está lá ele, é o teste. Se eu fizer um FS-Trim no MNT, ele vai limpar 4 megas. Isso aí é área de controle, coisa que não existe mais. Agora eu deletei o arquivo. Vou fazer um sync. Vou fazer agora um trim. Olha lá, 1 GB, 1,1 GB descartado. Quer dizer que quando eu fiz o RM, ficou lixo dentro do SSD. Ou seja, os transistores dentro das NANDs continuaram com cargas elétricas carregadas. E mesmo depois de deletar, mesmo talvez depois de formatar, dependendo de qual seja o file system, esse lixo ia continuar lá enchendo o nosso SSD. Qual file system usar? Essa é uma grande pergunta. Antigamente era recomendada a utilização de file system sem journal, sem o log, né? Como ext2, FAT32 e exFAT, que não tem journal, em SSDs e pendrives. Essa recomendação continua existindo para pendrive porque o pendrive é um ser mais frágil ainda do que o SSD. Tá? As NANDs são menorzinhas, a estrutura é pequena e assim vai. No caso de SSDs mais novos, a partir da geração TLC, que são os TLC, QLC, PLC, o journal do ext4 não causa mais tanta degradação por 2 motivos. Primeiro, porque os SSDs mais novos têm mais tecnologia para lidar com isso um pouquinho melhor. E o ext4 também já foi muito aperfeiçoado e hoje ele tem uma visão de que eu posso estar operando num SSD e eu não devo submetê-lo a extremo esforço. Tá? Então ele já está bem maduro e otimizado. Então ext4 hoje em dia para SSD é uma boa opção. Como eu já falei antes, os ext2, 3 e 4, eles realizam o trim no momento da formatação, caso reconheçam a presença de um SSD. Então, se ele vê, opa, eu estou formatando um SSD, ele faz o trim. Olha lá a seta amarela mostrando o que ele escreve na tela na hora da formatação. Então, ele está dizendo que está descartando blocos do dispositivo. Na verdade, ele está limpando células. E essa operação, quem fizer essa formatação no SSD já bem usado, vai ver que ela demora um pouquinho. No SSD que não está muito usado, que é novo, é bem mais rápido. É por causa do descarte. O BTR-FS, ele é um excelente file system, nova geração, uma arquitetura muito boa, até melhor que o ext4, mas eu particularmente e outros não considero ele ainda extremamente maduro para ser utilizado em produção, porque ainda há casos de perdas de dados com BTR-FS. Então, use ao seu próprio risco, né? Ele é melhor.
eu garanto, mas ele ainda precisa de um tempo, uma prova de conceito melhor. Há também, esse aqui é pouco conhecido, o F2FS, que é o Flash Friendly File System, que é um file system criado especialmente para memórias flash NAND. Esse aqui sim, ele é maduro e ele é amigão das NANDs. Ele desgasta o mínimo possível, ele gerencia bem a situação, ele sabe o que ele tem que fazer. Então, trata-se de um file system confiável e com muitos recursos. No caso do Debian, né, que é a distribuição que eu trabalho, o instalador ainda não implementa o F2FS, mas já há discussões sobre isso. Lá nesse ano já teve, que ainda está nos seguintes termos: olha, precisamos com alguém com tempo e conhecimento para colocar esse file system no instalador, porque ele já está maduro e merece estar no instalador. Mas você pode usar nas suas partições. Interfaces e protocolos. Vamos lá, isso aqui é muito importante. Os SSDs podem ser conectados em interfaces usando protocolos de comunicação diferentes. Então vamos lá. Os formatos mais comuns de SSDs. O 2,5 polegada e o M2. O M2 é como se fosse uma memóriazinha, ele parece uma memóriazinha de computador. Ele é uma plaquinha, um retângulo pequenininho. Esses são os formatos. Agora as interfaces de conexão. SATA e PCI Express. E agora os protocolos de funcionamento, de transmissão de dados, AHCI e NVMe. Então, a interface SATA, apesar de mais comum, é a que nós mais encontramos hoje em SSDs, ela foi desenhada para HD e tem barreira de velocidade. Existem vários padrões de SATA. Os básicos são SATA, SATA 2 e SATA 3. E nós temos que conhecer isso. Se você estiver usando um SSD SATA no seu computador, você pode estar usando errado. Então vamos lá. É importante conhecer os diferentes padrões e saber qual deles está presente na sua placa-mãe, no seu SSD e até mesmo no seu HD. Então vamos lá. SATA, velocidade teórica, 1.5 gigabits por segundo. A real 1.2, mas vamos pela teórica, 1.5 gigabits por segundo de transferência de dados. O SATA 2 é 3 gigabits por segundo, o dobro. E o SATA 3, 6 gigabits por segundo. Na prática, eles dão 1.2 gigabits por segundo, 2.4 gigabits por segundo e 4.8 gigabits por segundo. Convertendo esse último valor para megabytes por segundo, nós temos o SATA funcionando a 150 megabytes por segundo, o SATA 2 a 300 megabytes por segundo e o SATA 3, são todos os SSDs feitos hoje são SATA 3, 600 megabytes por segundo. E a esmagadora maioria dos HDs também são SATA 3. Outros nomes comuns. Vamos pegar o SATA 2 e o 3, porque já quase não se encontra SATA. SATA 2, ele pode ser outro nome dele, SATA 2.0, SATA 300, por causa dessa velocidade em megabytes por segundo que ele tem aqui, né? SATA 3 gigabits por segundo, por causa da velocidade teórica dele em gigabit, ou SATA 3G de novo, por causa dos 3 gigabits. E o SATA 3 é SATA 3.0, SATA 600 por causa desse valor, SATA 6 gigabits por segundo por causa desse valor, SATA 6G por causa desse valor. Aí você vai lá na sua placa-mãe, olha lá e vê isso aqui. Ó. Esse aí é o pedaço da placa-mãe onde tem as SATAs. Você vê essas portas azuis onde está escrito aqui, ó, SATA 3G. Isso não é SATA 3, isso é SATA 3 gigabits por segundo, ou seja, SATA 2. Essa é a porta 1. A porta 2, a porta 3, a porta 4 e a porta 5. Todas elas são SATA 2. E essa branca aqui, ela é SATA 6G. Ou seja, essa é SATA 3, porque ela é 6 gigabits por segundo. Então é um crime numa placa-mãe dessa, essa é mais antiga um pouquinho, mas é a que eu tenho em casa, por exemplo, você pegar um SSD e ligar numa porta dessas azuis, porque eles são SATA 3, 600 megabytes por segundo, eles vão funcionar como SATA 2, 300 megabytes por segundo, eles vão funcionar na metade da velocidade. Então é comum encontrar o tipo de SATA escrito nas placas. SSD SATA chegam até a transferência de 560 MB,
Bom, a velocidade é de 600, mas eles só chegam a 560, 600 é da porta. É indesejável ter um SSD hoje em dia ligado em uma porta SATA 2, tipo essas azuis, e o SATA 3 pode ter revisões, são elas 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4. Não muda a velocidade, alguns sites dizem que muda, não muda. O que muda são implementações, por exemplo, 3.0 é original e 3.1 é a que implementa o Trim, tá? Então assim vai. Os SSDs SATA trabalham com o protocolo HCI, que vai te dar uma velocidade de até 600 megabytes por segundo. Bom, no meu computador, por exemplo, eu falei que ele só tem portas SATA 2. Você pode fazer o que eu fiz, que é colocar uma placa PCI Express que te dê algumas portas SATA 3. Chipsets Marvell, principalmente os 9125 e 9215, funcionam muito bem com Linux. A questão de dar boot ou não com essa placa depende da BIOS UEFI. O comando SmartCTL pode ser utilizado para mostrar o tipo de SSD ou HD e a sua velocidade atual. Veja aqui, eu tenho um dev SDA, vou fazer um SmartCTL-A nele, pipegrep SATA. Ele está me mostrando que esse é um SSD SATA 3.2, que funciona a 6 gigabits por segundo, e atualmente está funcionando a 6 gigabits por segundo. Beleza. Mas o meu SDG, ele é um SATA 3.2, que funciona a 6 gigabits por segundo, mas atualmente está funcionando a 3 gigabits por segundo. Por quê? Porque ele está ligado numa porta SATA 2 e não SATA 3. Então ele está funcionando na metade da velocidade dele. Isso é muito importante. Não adianta você ter um hiper SSD funcionando na metade da velocidade. Há também o formato, né? Nós falamos que o formato é 2.5 polegadas ou M2, e o M2 é o formato menor, ele trabalha com SATA e com a PCI Express. E aí ele também pode usar o protocolo, no caso do M2 SATA, ele usa o protocolo HCI, mantendo a velocidade máxima de 560 megabytes por segundo. Já o M2, que trabalha com o protocolo NVMe e vai conectar obrigatoriamente numa PCI Express, atinge 5.000 megabytes por segundo. Olha a diferença. Nesse caso tem que ser uma PCI Express 4.0 superior. 4.0 é a mesma coisa que dos SATA, são versões. Nesse caso é possível conectar o SSD em uma interface M2 ou em um adaptador PCI Express. É que tem interface M2 pequenininha para receber ele, que funciona como SATA, mas tem as que funcionam também como PCI Express. Então aqui nós podemos ver dois desses M2. Esse aqui que nós estamos vendo em cima é um M2 SATA, tá? Aqui ó, VNAND, então ele é 3D, né? E aqui é um NVMe M2. M2 é esse tipo de encaixe aqui. Nós temos, então, o SATA tem duas ranhuras e o NVMe tem uma só, conforme está sendo mostrado aqui em cima. Aqui ele sendo encaixado numa placa-mãe, ó. Ele entra num slotzinho M2. Lembrando que esse M2 aqui, nós podemos funcionar, ele pode funcionar em algumas placas, vai ser SATA, outra vai ser PCI Express. Olha o que está escrito aqui, Mini PCI Express, ó. E aí é que vai dar alta velocidade. Lembrando que esse cara tem que ser NVMe. Aqui, duas Crucial NVMe em um notebook nos slots M2. Aqui nós temos uma placa adaptadora, onde você pode colocar aqui M2 NVMe, porque só tem uma ranhura. Você pode botar duas e ligar numa PCI Express. Esse aqui é um SSD Intel Optane, que ele liga direto na PCI Express. Isso é um SSD que vai direto na PCI Express, altíssima velocidade. Considerações extras. Desfragmentação. Vejam bem, escutem isso. Em hipótese alguma, se desfragmenta arquivos em um SSD. Isso tem dois motivos. Isso causaria uma indescritível amplificação de escrita, sobrecarregando as células. Porque a desfragmentação, né, é coisa do diabo, né? Você pega daqui, joga para lá, de lá você joga para cá, e daqui você joga para lá de novo, de lá você traz de volta. Só que você não pode pegar dessa célula e jogar naquela célula, tem que apagar o bloco lá do outro lado, se não tiver livre. Nossa, causa um caos.
Uma desfragmentação de SSD já é um montão que o seu SSD morre. E os HDs normais, eles fazem um grande esforço mecânico para ler arquivos fragmentados. SSD não. SSD usa NAND, usa memória. Eles acessam qualquer área das NANDs instantaneamente, fazendo leitura sequencial ou de dados espalhados com a mesma velocidade. Então, gente, dentro de um SSD com memória NAND, não interessa se o seu arquivo está todo juntinho ou está todo espalhado, pedacinho para cá, pedacinho para lá. A memória NAND vai ler isso instantaneamente. Então, não tem por que desfragmentar SSD. Tá? Considere também que os file system modernos, ext4, BTRFS, F2FS, tudo evitam ao máximo fragmentação. RAID 1. RAID 1, ele funciona muito bem com SSD, é o RAID de espelhamento, tudo que entra, você bota dois SSDs paralelos, tudo que entra num entra no outro também. Se um dos dois queimar, você não fica nem sabendo, o computador continua operando e você tem os dados ali e não perde os dados. Essa é uma forma de evitar a perda total de informações em caso de defeito. Isso é extensivo a HD. Amanhã eu vou dar uma palestra, né, uma palestra de 30 minutos, 16 horas, sobre RAID 1. Eu vou explicar tudo isso daqui. Mas RAID 1 é uma coisa que eu uso desde 2011 e ó, já fui perdendo HD e meus dados eu tranquilo. Só boto outro novo, ele automaticamente duplica e acabou. Então, RAID 1, ele funciona muito bem com SSD e suporta Trim. E pode ser implementado via software facilmente com MD-ADM ou durante a instalação do Debian. Acredito que as outras distribuições também permitam isso. Agora, outros RAIDs, tipo RAID 5, não suportam Trim. E ainda, RAID 0, que é para dobrar a velocidade do sistema, RAID 10, dobra a capacidade e a velocidade, em nada melhora a performance de máquinas com SSD SATA em placas-mães Zorro, Small Office e Home Office, ou seja, nos nossos computadores pessoais, se você colocar RAID 0, não vai dar um ganho de performance porque as controladoras são muito simples, não são controladoras PERCs para alta produtividade em servidores e tudo mais, ainda mais usando SATA, você não vai ter ganho nenhum. Então o único RAID recomendável que todo mundo deveria ter, inclusive, tanto para SSD como HD, é o RAID 1. Lembrando que o RAID 1 salva a vida quando houver um defeito, um HD queimar, um SSD queimar. No entanto, contra a deleção acidental, só backup salva. Forense. Forense em SSD é extremamente difícil. Há vários fatores que colaboram para isso, sendo o Trim o pior dos vilões nesse caso. Em HDs, apesar de ser um recurso extremamente caro e difícil, é possível fazer leitura espectral, que vai mostrar os dados sobrescritos por 2 ou 3 vezes. Então você tem um dado no HD, você manda escrever por cima, ele lança eletromagnetismo em cima, degrada o eletromagnetismo anterior e escreve o novo. Agora você tem dois, um que é forte, um eletromagnetismo forte e um mais fraco. E pode ter um mais fraco ainda. Com um leitor espectral, você consegue recuperar o arquivo de agora, o arquivo de antes e o arquivo de antes que foi sobrescrito. Em SSD isso é impossível, porque a gente vai ter que esvaziar os transistores para botar o dado lá dentro. SSD não usa magnetismo e não permite a leitura de dados sobrescritos. Na verdade, como já vimos, não é possível sobrescrever dados nos SSDs. E agora, se você fizer um trim, tudo que é dado que já existia lá dentro e é lixo vai ser apagado. Então SSD e forense não combinam muito bem. Combinação de SSDs com HDs. Se houver possibilidade, use SSDs combinados com HDs no seu desktop. É o que eu faço no meu. Eu tenho 2 SSDs em RAID 1, mais 2 HDs em RAID 1. São 4. Por quê? Eu coloco o sistema operacional no SSD, os executáveis estão lá, executam rápido, o boot é rápido, tudo é rápido, e o meu /home, que são meus arquivos, ficam no HD. Porque você abrir um LibreOffice demora, ele tem que ler muitas libraries e tudo mais, mas você abrir um arquivo de texto é rápido. Não interessa se está no SSD ou HD. Então você coloca essa carga grande no HD. Swap também você coloca no HD. Essa estratégia permitirá um SSD pequeno para o sistema operacional e um HD grande para os dados. Sempre que possível, use RAID 1. Eu uso sempre. Abaixe o valor do Swapness.
Então, o Swapness controla a prioridade de uso da RAM versus o swap. Ele é composto por um valor entre 0 e 100. Quanto mais baixo o valor, menos a RAM tentará enviar para swap. Então, se o seu swap for dentro do SSD, você tem que baixar o Swapness. No Linux, geralmente o valor default do Swapness é 60, que é muito alto. A RAM tem uma certa liberdade para ficar escrevendo no swap. Caso seu swap esteja no SSD, sugiro passar para 5. Basta editar no Debian. Nos outros, o procedimento é parecido, nos que não são baseados em Debian, baseados em Red Hat, por exemplo. Você vai, mas é outro arquivo, mas é parecido. Você vai editar o etc systemctl.conf e colocar essa linha lá dentro e o Swapness vai baixar para 5. Você usa o comando systemctl-p para ativar. E para verificar o valor atual do Swapness, você usa o /proc/sys vm swapness. Quanto mais caro, melhor. Os SSDs que usamos no dia a dia, esses que a gente compra aí por R$300, são na sua grande maioria TLC ou QLC e custam muito pouco. São SSDs SATAs básicos. SSDs NVMe são extremamente velozes, são muito mais rápidos e caros. Pode ficar mais caro ainda? Pode. Existem SSDs que têm DRAM volátil como memória intermediária para que as operações sejam muito mais rápidas. E alguns outros usam Flash NAND SLC para o mesmo fim. Aqui nós temos, por exemplo, um SSD da Team Group, que foi lançado agora em 2020. Ele tem 15 teras e ele é 3D QLC NAND. QLC 3D para aguentar botar coisa lá dentro, né? Ele tem uma DRAM como cache de leitura e um SLC como cache de escrita. Isso faz as coisas ficarem mais rápidas, porque 15 tera é muita coisa. E ele custa $3.390. Deixa eu voltar aqui. E quer mais dicas? O wiki do Debian nesse endereço, o wiki do Arch Linux nesse endereço, está cheio de dicas lá. O que é fundamental, o que é mais importante, eu falei aqui, mas tem outras coisas interessantes lá. Conclusão. SSD não é só comprar, colocar e sair usando. Há procedimentos importantes a serem observados. SSDs grandes com poucos dados duram mais tempo e são mais velozes. SSDs SATAs estão limitados a 560 MB por segundo. Se possível, use RAID 1, mesmo que via software. E veja algumas referências importantes no site abaixo. Então, todas as minhas palestras estão disponíveis aqui no meu site. E lá também tem uma folha de referência, se você quiser aprofundar no assunto, citando papers de fabricantes e tudo mais. Como o tempo é 60 minutos, tem 2 minutos e meio. Agradeço as pessoas que estão aqui parabenizando, o Lenharo, o Alessandro, o Ciríaco que apareceu aqui, tem o Adriano e tem uma pergunta do Eni. Quando houver perda de arquivos no SSD, a recuperação por meios convencionais é impossível? Não, ela não é impossível. O problema é o seguinte, o dado não pode ter sido apagado porque entrou alguma outra coisa na célula ou houve trim. Mas, se você fez um RM agora, e agora você entrar com um software em cima, o dado vai estar lá, tá? Como é na forense convencional. Mais alguma pergunta? 1 minuto, última chance. Ok, gente. Relembrando, amanhã, 16 horas, eu vou falar sobre RAID 1. É muito interessante, é uma palestra que vale a pena. Todo mundo deveria ter isso em casa. Eu não estou nem falando nos servidores, eu estou falando em casa. Imagine em servidor em produção. E eu vou mostrar lá o porquê. Obrigado, Luiz Paulo, obrigado a todos. E ficamos por aqui. Latinoair, muito obrigado novamente. Parabéns por essa iniciativa. Vocês estão ralando agora, acho que mais que nunca, para fazer esse negócio live, porque vocês tinham uma outra estrutura. Muito obrigado pela oportunidade que vocês estão dando a todas as pessoas, a todos nós, de palestrarmos e de assistirmos palestras. Grande abraço a todos e até amanhã.